vamos falar mais um pouco sobre a Bíblia. Vou falar mais um pouco sobre a Bíblia. Vamos falar sobre a Bíblia. Enfim, fale sobre a Bíblia. Dê teu louvor, tua ação de graças pela Bíblia, por Deus. De qualquer jeito, se você falar da Bíblia, você vai estar dando ação de graças a Deus. Porque você não fica dando moral pro vaso, né? Você dá moral pro oleiro, né? Que fez o vaso bonito, né? Qual vaso? Esse vaso que a gente tá aqui, você, eu, o mundo, a materialidade, essas coisas todas, a realidade. Porque veja, né, pela ciência, sim, a ciência sempre está desacreditando a gente. Ela fala que a gente não enxerga tudo. Que a gente, né? Mas é verdade, a gente não enxerga tudo, né? A gente só enxerga um pedaço da luz, né? E a luz vai para os dois lados e enfim, né? Ela vai para os dois lados e a gente só enxerga um miolinho no meio e por um lado daí vai adiante como ultravioleta, por exemplo, e por outro lado como infra, menor, né? Pro lado esquerdo vai pro menor, pro lado direito vai pro maior, pro positivo vai pro lado direito, pro negativo, pro bem, pro lado direito da coisa e o mal pro lado esquerdo, pro lado, né, negativo da coisa. Então, isso é um padrão que pode explicar a frequência, por exemplo, né, a frequência, as ondas sonoras, né, um dos nossos sentidos, né, e a luz também, ela, pela mesma lei, porque a luz vem e reflete em alguma coisa, você consegue ver. Se você não tocar aqui, você não tem certeza que a parede está ali. Mas se você vai lá e vê, né? E no escuro a gente não consegue ver a parede. A luz não. Se estiver bem escuro mesmo, você não vai conseguir ver a parede. Porque não tem luz rebatendo. E a luz é uma frequência, uma vibração de fótons que vem lá do Sol. Nesse caso aqui, está vindo da outra dimensão lá, o Sol. Esses fótons estão vindo, né? Você pode acender uma lâmpada também, mas daí é uma luz não tão forte, que não esquenta, ou que esquenta. Tem vários tipos de luz, elas estão lá nesse pedaço de luz que a gente escuta e vê. Porque a gente acaba escutando o deslocamento de ar. E para deslocar o ar tem que ter uma pressão, e para ter essa pressão tem que ter um negócio que empurre. E o que acaba empurrando todas as coisas é a luz. A vida. Empurrando a vida. É a luz. Não só a luz para a gente ver, refletir na parede e vir numa frequência específica para cada cor, ou para as frequências que a gente escuta. Tem frequências que a gente não escuta. Quando você liga um rádio, tá vindo umas frequências que você não escuta, mas o rádio transforma em algo que você possa escutar. Transforma isso para um negócio que você possa escutar. Enfim, a luz vai empurrando tudo essa vida que a gente conhece por vida, que é ter sentidos e ver, escutar, gosto. Porque a luz também vai estar lá dentro da matéria, né? Vai ter uma vibração, e essa vibração é cargas elétricas que não deixam de ser luz e não deixam de ser frequência. É tudo. E essa mistura e tal é uma coisa meio espantosa, né? Uma receita, porque sem um elemento tem um monte de variáveis que, se tivesse uma fora do lugar, a vida não existiria. Mas existe. E daí parece que tem alguma coisa segurando essas coisas. Pois é, esse negócio que está segurando
todas as coisas na mão, na palma da mão. Toda a realidade, toda a realidade, todo o universo. É um negócio que está expandindo, o universo está expandindo, né? Os caras sempre estão falando que o universo está expandindo. Para que lado? Em todas as direções. Então, a gente entende duas direções, ou vai para cá ou vai para cá, ou vai no reto. Então a gente entende três direções. Dimensões ou direções? Dimensões também, né? A gente tem a profundidade, a gente entende esse ir, esse caminho, dar um destino. A gente entende essas coisas, a gente tem uma noção. E veja que quando você nasce, você não tem noção de nada. Daí você vai ganhando noção, né? Você vai criando conhecimento das coisas. E qual o grande conhecer? O grande conhecer é saber viver, né? E daí a Bíblia, ela tenta explicar de um jeito simples de que Deus foi lá e criou tudo. E criou por bem, para o bem, para que as coisas sejam boas e deem certo. E ele fica triste de que quando qualquer um de nós vai pro lado do mal e faz a coisa errada. E ele quer que a gente se arrependa disso. Que você entende que quando você faz alguma coisa má, você se arrepende disso. E você sabe que quem vem e fala umas coisas assim é o Jesus Cristo, tá ao lado do Jesus Cristo. Pois é, você não precisou estar lá vendo ele. E isso é para todo mundo. Então, eu acredito que a Bíblia seja muito importante mesmo. Você pode interpretar de outros jeitos, que é só um código moral, né? Um código moral, regras que a regra mundial é essa, né? Não vai ter nenhum país do mundo que você não vai ter, né? Mas enfim, não deveria ter nenhum país do mundo que achasse que fazer o mal tá certo. E me faz todo sentido de que tá lá fechado lá numa família dos judeus lá, que aquilo Deus ia salvar só aquela família. Mas olhando para trás lá do começo lá dos registros deles, todas as famílias vêm daquela família inicial lá de Adão e Eva, que tiveram Caim e Abel, e Caim matou Abel, e daí Adão e Eva tiveram mais um filho ainda. E cadê as mulheres? Puxa, isso aí você vai ter que procurar nos apócrifos. Sim, a Bíblia foi cortada certos pontos, mas a mensagem está lá. A história está lá, isso é só um detalhe. Não mencionar as irmãs gêmeas de Caim e Abel, por exemplo. Daí faz mais sentido, né? Que veio todo de Adão e Eva. Enfim, mas isso são ossos do ofício. Então, tem gente que discorda da Bíblia por causa de detalhes. Tem gente que vai lá, meio que acredita, mas por causa de detalhes. Mas a mensagem é só uma, é ser bom. Então não interessa lá se você lê a Bíblia inteira ou se você tem uma noção de coisas que estão lá na Bíblia, você entende. Lá no teu fundo do teu âmago lá, você entende que ser bom é melhor, né? É melhor ser bom, né? As coisas dão mais certo quando você é bom, quando você é mal. Só que é difícil ser bom o tempo inteiro. E que você tem que se arrepender então lá de quando você é mal. E todo mundo é mal. Ninguém consegue ser bom sozinho. E daí Jesus veio para falar, vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês. Se arrependam. Pensem em mim, eu sou essa vontade de fazer vocês existir. Eu faço parte desse processo, eu sou o processo que fez vocês existirem como pessoas. E não acaba aí, vocês não conseguem ver, mas dentro de vocês, eu estou dentro de vocês e vocês
ficam resistindo a serem bons. Então se arrependam por estarem sendo maus. E assim vocês vão ficar melhores. Vocês vão ser pessoas melhores. É isso, essa é a mensagem que eu vim trazer, amor. Seja bom. Seja bom com tudo que você puder. Dê graças a Deus, independente do que está acontecendo. E quando você não saber o que você fazer, você joga para mim a cruz. Eu carreguei a cruz de todo mundo. Eu sei como é que é. E eu sei o que fazer. Deixa comigo. Tipo, as mensagens de Jesus são muito poderosas. Parece que é um Deus falando. Ele não é estúpido. Estúpido é o mal. O mal é pateta. Ele é uma besta. Uma besta. Sacou? Deus é bom. Deus é tipo um leão que é bonito, mas é perigoso. Como diria nos Salmos, que é terrível e maravilhoso. Né? A vida. Essa ideia da vida é terrível e maravilhosa. Né? Por isso que está lá na Bíblia. Está lá as respostas na Bíblia. Qual resposta que você quiser. Cara, leia a Bíblia lá, que você leia pensando em Deus, tentando sintonizar essa inteligência superior que teve todas essas ideias, que criou toda essa lei, todas essas leis juntas, essa lei da vida, que a vida é importante, que era importante ter vida, que ele não poderia ficar lá à toa lá por ser Deus. Para ser Deus mesmo, ele tinha que fazer um negócio bom, mas bem bom mesmo, totalmente bom, sem sombra de dúvida, sem sombra de... Pois é, né? Deus está lá. Quando você olha a natureza, quando você olha o sol, quando você olha as pessoas, quando você olha teu filho lá pequenininho, aprendendo a andar, aprendendo a falar, não é um negócio maravilhoso, terrível e maravilhoso? É. E daí as pessoas esquecem de ver as coisas boas da vida, o lado bom da vida, porque a gente vai ficando preocupado, vai ficando, né? Tem um monte de problema, vida também é um problema, né? Mas, enfim, é um problema que você resolve, né? Daí a resolução da grande equação que deve ser Deus, né? Deus deve estar no controle de tudo mesmo. Porque ele entregou o reino lá pro mal. Tá, então haja do jeito que você quiser. Vai ter a operação do erro. Pra te mostrar que tanto faz. Se quer destruir a realidade, destrua a realidade. Lá no final eu vou chegar e vou dar um jeito, vou separar o joio do trigo. Você está plantando o joio no meio do meu trigo. Eu vou chegar e fechar o caixa. Depois que você fizer tudo o que você quiser para mostrar que eu sou poderoso mesmo. Que não tem importância. Que isso está no meu plano. Que eu usei você para fazer esse plano meu da realidade. Cara, eu tentei te contar uma piada e você não entendeu a piada. É uma grande piada que eu tô te contando, cara, você não tá entendendo. É mais ou menos assim que acho que Deus se sentiu. Mas no final é Deus que dá risada. No final, Deus dando risada. Oi, eu sou Deus. Talvez você não me conheça ainda, mas... E quem que vai ser esse cara? Ah, deve ser um cara parecido com você. Porque aqui é tipo um reflexo, é tipo um espelho. A imagem e semelhança. E a Bíblia é muito importante, então aproveite e leia quando puder. E acho que é isso por enquanto. Eu sou o Canidia, esse é o canal para crentes e cristãos.
Eu sou Canídeo. E esse é mais um vídeo do canal para crentes e ateus. E, enfim, vê aí o que você faz, mas esteja com Deus. E Deus te abençoe.